Olá, povo de Deus, grupo abençoado, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Mande Lamar falando aqui com vocês mais uma vez de Londres, Inglaterra. Vamos para mais um dia com a palavra do intercessor, né? Palavra do intercessor do mês de março, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui firme e forte e já quero convidar vocês a estar fazendo a leitura no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu já ministrei essa palavra aqui para vocês, mas hoje, essa semana, mais uma vez, o Senhor falou grandemente ao meu coração através dessa palavra e eu quero compartilhar com vocês. Vamos falar novamente, né? A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia e o Senhor tem novidades para falar conosco através dessa palavra, amém? Então, 1 Reis, capítulo 19, vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Palavra do Senhor que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só fiquei eu, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Então, amados, mas vamos aqui então falar um pouquinho, né, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? E a gente sabe que nesse tempo aqui, em especial, quando chegou esse momento que Elias estava passando, Elias tinha acabado de passar um dos seus momentos mais importantes com Deus, né? Ele tinha ido ali para o Carmelo, juntamente com aqueles adoradores de Baal,
né, onde foi construído ali 2 altares, né? Foi um para Baal e um para o Deus de Elias, o nosso Deus, o Deus dos exércitos. Aleluia. Então, amados, naquele tempo, Elias ali, ele desafiou aqueles homens, né? Para provar, né, quem era que realmente era o Deus verdadeiro, né? E Elias, ele disse, né, para aquele povo que aquele Deus que respondesse com fogo, né, esse seria o Deus verdadeiro. E ali teve um acordo entre eles, né? Então, o que acontece? Os adoradores de Baal, eles fizeram ali de tudo para tentar chamar a atenção do Deus deles, né? Um Deus que não ouve, né? Não vê, um Deus que não responde, né? Mas mesmo assim, aqueles homens estavam ali se esforçando porque eles tinham, né, uma fé que aquele Deus pudesse responder, mas nada ali aconteceu, né? Porque aquele não era um Deus, aquilo era simplesmente um falso Deus que eles adoravam, né? E Elias, amado, chegou a ser irônico ali com eles, né? Dizendo que o Deus deles estivesse dormindo, né? Elias falou para eles na passagem, né, que fala a respeito disso. E então ali Elias nos dá uma lição de fé. Elias, ele constrói um altar e ele fala para aquele povo, né? Joguem água, pode jogar bastante água. Elias queria que fosse aumentado ali toda a impossibilidade, né, daquele fogo. Acredito que já é um propósito de Deus, né? Porque se fosse algo muito simples, né, aquele povo nem acreditaria. Mas ali Elias fez com que aquela situação se tornasse impossível, né, de o fogo descer ali e acontecer qualquer coisa. Mas a Bíblia, amados, ela nos relata, ela diz que Elias, ele só fez uma oração, né? Elias disse para o Senhor, né, Deus, mostra que tu és o verdadeiro Deus, né? E o fogo desceu ali naquele lugar, né? Desceu fogo do céu, porque não era qualquer fogo, era um fogo do céu, e lambeu toda aquela água, né? E consumiu todo aquele sacrifício. Assim, todos ali, amados, né, descobriram quem era, né, Deus naquele lugar e quem é Deus em toda a terra. Foi algo tremendo ali que aconteceu. E geralmente, né, o que acontece depois de uma situação dessa, né? Elias, como um ser humano, como nós, né, depois de uma vitória dessa, vem essa passagem aí de Reis 19, né, 1 Reis 19, em que ele recebe ali o recado que Jezabel estava preparando, né, tramando contra a vida dele, né? E geralmente é isso que acontece, né? Depois de uma vitória, amados, geralmente o que acontece é um cansaço excessivo, né? E também vem ali um misto de sentimentos, né? Às vezes vem muita alegria, né? Aquela sensação de vitória ali, mas também a gente precisa prestar atenção, porque geralmente junto com isso tudo vem o cansaço, né? Porque nós alcançamos ali aquela vitória, e para alcançarmos vitórias, amados, nós precisamos lutar, e lutar muito, muito mesmo, né? Nós sabemos que a nossa guerra, ela não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas é contra principados e potestades. Então nós precisamos estar em vigilância. O tempo que a gente está lutando e vendo o Senhor fazer algo na nossa vida, a gente precisa estar atentos e vigilantes para quando vier esse cansaço, né? A gente saber o que fazer, né, nessa situação, né? E uma coisa eu digo para vocês, não há vitória sem luta. Então luta, permaneça, busque saber cada momento que você está vivendo, cada etapa que você está vivendo, para que você não venha se sobrecarregar, né? Porque geralmente vem um desgaste, nós precisamos parar um pouquinho para descansar, né? Precisamos ali nos recompor, né, para que as nossas forças sejam restituídas, né? Lembrem-se sempre disso, após uma vitória provavelmente vai vir esse desgaste, né? Isso porque você lutou bravamente. Nós não podemos, amados, fingir que não percebemos, né, que a nossa força, né, a nossa armadura, muitas das vezes, ela pode ter tido ali algum desgaste, né? Após a luta, geralmente a gente precisa parar, lavar nossas vestes, né, nos refazer, respirar fundo, né? E se a gente perceber algo, amados, como muitas das vezes, né? Às vezes as nossas botas furaram, né? Pare um pouquinho, descanse, né? Renove as suas forças, se refaça. Tenha certeza que já está pronto para a próxima batalha. Nessa passagem aqui já vemos que o profeta Elias, com medo de Jezabel, ele fugiu para salvar a própria vida.
né? E o interessante, amados, é que ele se senta debaixo dessa árvore, né? Debaixo desse pé de zimbro, e ele pede para morrer, mas ele estava fugindo para não ser morto por Jezabel. Né? É meio cômico isso aqui, né? É interessante, né? E ali ele acabou deitando debaixo daquela árvore, daquele pé de zimbro. Acredito que ele estava realmente exausto, né? Depois de tudo aquilo que ele tinha visto, a glória de Deus que ele viu descer, né? Muitas das vezes é assim, o Senhor às vezes desce com uma glória tão grande que a gente não é capaz de segurar, né? Então aparece ali um anjo e toca, né? E diz para ele: levanta, né? Levanta e come. Né? Ele comeu, bebeu, amados, e ele deitou novamente, não foi suficiente. Veio o anjo novamente, tocou Elias mais uma vez e disse, né? Levanta-se, coma mais um pouco, né? E o alimento ali lhe deu força, né? Deu força para que Elias caminhasse 40 dias e 40 noites. Ele levantou e caminhou até o Monte Sinai, né? Até ali o Monte Horebe, onde o Senhor falou que era para ele ir, né? O monte de Deus. E ali, amados, ele encontrou uma caverna e ele passou ali a noite na caverna, né? Nós precisamos nos perguntar como vamos enfrentar nossos desgastes em todas as áreas da nossa vida, né? Quando estamos cansados, amados, nós não damos conta de nada, né? Tudo acaba ali ficando feito de qualquer maneira, né? Não damos muita atenção para aquilo que estamos fazendo. Nós falamos às vezes o que não devemos, né, devido ao cansaço, né, a irritabilidade, né, a gente fica muito irritado, né, e muitas das vezes nós passamos horas, né, por causa do cansaço, você não consegue concentrar, então às vezes a gente passa horas nas redes sociais, na televisão, vendo coisas que não vão nos edificar em nada, né, assistindo coisas que não glorificam o nome do Senhor, simplesmente para passar o tempo, né, isso não estou falando que é errado, que é pecado, amados, mas às vezes a gente perde muito tempo com isso, né? E às vezes o cansaço é tanto que de nada que a gente faz tem proveito, né? E nós somos humanos. Eu preciso falar isso para vocês, que nós somos humanos, né? E isso é normal, né? Isso acontece com todos nós. O que devemos fazer é saber o que fazer para mudar isso, né? Como nos livrar disso. A primeira coisa, amados, que eu né, reconheci, né, que é necessário fazer quando nós reconhecemos que estamos desgastados, né, quando a gente reconhece ali a nossa debilidade, né, a gente se entrega, né, abre o coração para o Senhor, chama o Senhor, né, busca ajuda. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, buscarmos ali ajuda para a situação que estamos passando, né, e também outras coisas, precisamos parar de mentir, né? Temos aprendido muito aqui no grupo com a Ana sobre essas questões e muitas das vezes a gente conta mentiras, coisas tão pequenas que a gente fala qual o motivo, né, da gente estar falando tanta coisa. Às vezes um telefonema, às vezes alguém chama na porta de casa, a gente manda falar que não tá. Graças a Deus eu tenho buscado, né, no Senhor melhorar. Não sou perfeita, mas eu estou buscando, né, ser melhor a cada dia. Eu tenho trabalhado isso em mim, né, me policiado para não passar por essas situações, né, não chegar nesse ponto. Eu tomei a decisão, até o meu WhatsApp, né, que antes a gente tem mania de colocar às vezes como mensagem não lida, mas a gente leu a mensagem, né? Mas a gente deixa ali para mostrar para as pessoas como se a gente não tivesse lido aquela mensagem, deixa uma dúvida, né? Para a pessoa que está mandando aquela mensagem. Até isso o Espírito Santo falou para mim, isso é mentira, porque se você leu a mensagem, por que você quer mostrar que não foi lida, né? Então até isso eu mudei e tenho buscado melhorar a cada dia, assim que nós temos que fazer, buscar melhorar a cada dia, né? Não para impressionar as pessoas, mas para mesmo tocar o coração de Deus, né? E porque isso é o certo a se fazer, amados. Isso são princípios, né, da palavra do Senhor e nós precisamos obedecer, né? Então nós precisamos reconhecer, amados, que estamos cansados, né, que estamos carregando fardos demais. Né, o fardo de Jesus é leve, a palavra do Senhor diz que o fardo do Senhor é leve. Então nós precisamos aprender a deixar esses fardos, né? Nós não precisamos impressionar ninguém, amados, para provar nada. Nós simplesmente precisamos ser nós mesmos, né? E buscarmos ser melhores em Deus, né? Quando tentamos, amados, impressionar a Deus, muitas das vezes, ou seja, impressionar pessoas, o que acontece? Nós atrasamos o propósito de Deus para nossas vidas. Então não coloque o seu olho em pessoas, coloque o seu olho no Senhor, coloque a tua visão em Cristo,
né? Porque Ele é aquele que faz, né, tudo aquilo que nós necessitamos. Ele é o Deus que cuida, Ele é o nosso Senhor, que nós precisamos nos preocupar em impressionar. É o Senhor, chamar a atenção de Deus para nós, né? Nós precisamos ser simples, né? Porque ser simples é muito mais fácil, né? É original, amados. É muito, muito melhor, muito mais tranquilo para a gente quando a gente tenta, né, fazer as coisas com simplicidade, porque o nosso Jesus, ele era simples e ele nos ensinou, né, a viver essa simplicidade. Amém? Então, amados, vamos simplificar a nossa vida, né? Fale a verdade para Deus também, né? Muitas das vezes a gente está passando por situação, a gente está com raiva, a gente está magoado, a gente está ali com vontade, às vezes, de fazer coisa que não agrada o Senhor, mas a gente vai para a oração achando que Deus não está ali vendo o nosso coração e a gente entrega para o Senhor palavras que não têm completamente nada a ver com aquilo que nós estamos sentindo. Então, aprenda a colocar para fora, né, a verdade do seu coração. Fale com a sua boca, mesmo se você estiver com raiva, triste, fala para o Senhor: Senhor, olha, hoje eu estou magoado, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou triste, né? Reconheça, vamos reconhecer nossas fraquezas, né, as nossas dificuldades. Nós precisamos, amados, expor essas feridas para que elas tenham a oportunidade de ser curadas, para que nós tenhamos a oportunidade de sermos curadas, né? Ver essas feridas ser tratadas. Muitas das vezes eu sempre falo, sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? A gente precisa ter pessoas do nosso lado, né? Nós vemos aqui nessa questão aqui de Elias, né? O anjo do Senhor esteve ali, mas nem sempre vai acontecer o sobrenatural, né? Porque às vezes o Senhor envia pessoas para estar ali do nosso lado e nós não estamos dando atenção para aquilo ali. Então procure uma pessoa de confiança, caminhe com alguém, dá a mão para alguém, né? Aqui no grupo mesmo tem aqui a líder, né? As líderes, tem os intercessores que somos nós, né? Nós estamos à disposição de vocês, né? Talvez não é para todo horário, mas a gente pode marcar um horário, estar conversando com vocês, para que vocês venham se abrir, né? Colocar ali as debilidades de vocês, para que nós, né, estejamos orando, né? A palavra do Senhor diz: confessai as suas culpas uns aos outros, né? E muitas das vezes a gente precisa confessar, a gente precisa pôr para fora aquilo que tem nos ferido, para que nós venhamos ser curados, né? Para que o Senhor venha nos tratar. Amém? Então procure alguém da sua confiança, abra seu coração, né? Isso vai te ajudar, né? Muitas das vezes eu falo também, o Senhor envia ali pessoas, né? Com aquele pão quentinho, né? A gente vê aqui, ó, Elias, amados, o anjo apareceu para Elias e ele supriu algo muito básico na vida de Elias, né? Às vezes nós estamos esperando um anjo descer com a espada desembainhada, né? E às vezes o Senhor envia ali uma pessoa com um pão quentinho, né? É um negócio maravilhoso, né? Olha para vocês verem, né? Quando a gente abre o coração, né? Às vezes Deus envia ali uma pessoa, amados, para te trazer simplesmente isso, né? Um pão quentinho para você comer. E muitas pessoas são anjos de Deus nas nossas vidas, né? Aqui a gente vê, igual eu falei, o anjo supriu, né, a necessidade básica de Elias, né? Muitas das vezes é só isso que a gente precisa, gente, matar a nossa fome, né? Uma comida quentinha, uma água fresca, às vezes uma comida espiritual é o que precisamos, né? 5 minutos de conversa, 5 minutos de atenção, né? Então, assim, isso nos ajuda a chegar aonde Deus quer nos levar, né? Isso trabalha muito na nossa vida, no propósito de Deus para as nossas vidas, né? E aqui nós vemos também que quando chegou ali naquele lugar, Elias, amados, ele precisou alimentar na quantidade correta, né? O próprio anjo falou para Elias, se ele não comesse, não conseguiria alcançar o lugar que Deus tinha para ele. O próprio anjo instruiu Elias ali, né? E quando chegou naquele lugar, Elias conseguiu caminhar ali 40 dias e 40 noites. E ele chegou lá, amados, o que ele fez? Ele ainda foi se esconder numa caverna, né? Foi descansar mais um pouquinho, né? E hoje eu te faço uma pergunta: qual é a sua caverna? Onde você tem se escondido? Né? Em qual situação você tem se escondido? Né? Elias, ele era um grande profeta de Deus, e quando ele chegou ali, amados, depois de ter vencido grandes batalhas, né, ele ainda começou a reclamar. Quando o Senhor foi falar com ele, ele ainda começou a reclamar, né? Ali ele disse, né, que ficou sozinho, né? E só ficou eu, né? Agora morreu todo mundo, né? E isso e aquilo outro, né? E quem de nós nunca fez isso?
Quem de nós nunca chegou para o Senhor e falou isso, né? Se sentiu aí o indefeso, né? O ingênuo, a vítima da situação. A gente também faz isso. Isso é comum, isso é normal do ser humano, né? Nós não podemos permanecer nessa posição de vítima, né? De comodismo, mas também se acontecer, não se condene por isso, porque isso é normal do ser humano. Isso acontece com todos nós, né? Quantos grandes homens e mulheres de Deus, na hora do aperto, foi ali, gritou por Deus e perguntou por quê, para quê, Senhor, olha isso, eu tô assim, eu tô assado. Então, assim, isso é normal. Lute para que isso não venha acontecer na sua vida em todos os momentos, né? Aprenda a glorificar o Senhor, mesmo no meio da prova, né? Nós vemos aqui nessa palavra que fala o terremoto, né? Teve um terremoto, mas o Senhor não estava. Veio o vento, o Senhor não estava. Veio o fogo, o Senhor não estava, né? Mas fala também que o Senhor chegou ali com uma voz mansa. Pensa que maravilha, que coisa linda, né? Essa palavra, quando fala ali que chegou ali com aquela voz mansa e foi ali aonde Elias reconheceu ali a voz do Senhor, né? Tem vezes que o Senhor vem com voz de trovão, né? Vem com voz de muitas águas, mas acontece a hora que o Senhor, amados, ele vem com essa voz mansa e suave. Né, o Senhor tem um tempo para todas as coisas, Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Então parece, muitas das vezes a gente fala, né? Ah, por que isso acontece só comigo? Por que, né, a vida é tão difícil para mim? Parece que só nós temos problemas, amados. Essa frase é muito comum da gente falar, ah, isso acontece só comigo, isso é difícil só para mim, né? E não é, né? Os problemas eles vêm para todos, né? A diferença está, amados, como nós vamos reagir a tudo isso, como nós vamos reagir diante desse problema. Deus disse a Elias, né? Sai para fora, Elias, põe-te de pé neste monte perante o Senhor. E hoje o Senhor diz para todos nós, põe-te de pé, vai fazer aquilo que eu tenho te chamado, né? Se coloque na posição. O Senhor tem muita coisa para fazer e entregar para a vida de cada um de nós, mas muitas das vezes nós não ouvimos o Senhor, nós não recebemos porque nós fechamos os ouvidos para o Senhor, né? Muitas das vezes nós não nos colocamos de pé, muitas das vezes nós não vamos para o monte fazer aquilo que o Senhor está nos ordenando, né? Então nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, né? Em diferentes formas, quando Ele vem no vento, quando Ele vem no terremoto, quando Ele vem no fogo, né? Quando Ele te chama para caminhar nas águas, né? Ou quando Ele vem com essa voz maravilhosa, essa voz doce, essa voz suave, essa voz mansa. Nós precisamos buscar identificar a voz do Senhor em todas as situações, né? Eu falei para vocês aqui agora sobre o versículo de Tiago, né? Tá no capítulo de Tiago 5, se eu não me engano, o versículo é o 16. Deixa eu até conferir aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Então eu quero focar um pouquinho nisso aqui, né, amados? O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre essa questão de confessarmos as nossas culpas, confessar as nossas dores, né? Trazer ali, dar oportunidade para que a gente receba conselho, para que a gente receba do Senhor, porque quando a gente reconhece, como eu disse aqui, as nossas culpas, as nossas falhas, nós estamos entregando na mão do Senhor, né? O primeiro ponto de um trabalhar do Senhor na nossa vida é quando nós reconhecemos, quando nós o convidamos, né, para fazer parte daquilo ali que a gente está vivendo. Né? Então, que nós venhamos aprender, amados, buscar pessoas, não ter vergonha daquilo que a gente vive, não ter vergonha daquilo que nós passamos, né? Busque uma pessoa para que você venha confessar, para que você venha falar aquilo que está no seu coração, para que você ore junto com essa pessoa. Busque uma pessoa de Deus, não sai falando por aí com todo mundo, com a família. Muitas das vezes nós queremos converter a família com o nosso falatório, né? Com o nosso julgamento, e não é por aí, né? A gente é uma Bíblia que o mundo está lendo, a gente é uma Bíblia que a nossa família está lendo. Talvez hoje, pelas nossas atitudes, eles acham, né? Muitos acham que nós estamos até loucos, né? Muitos chegam a falar, você está ficando louca, né? Agora só vive aí fazendo as coisas de Deus, só faz isso, só faz aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, amados, permaneça na posição que o Senhor te chamou, né? A posição que está na palavra de Deus, né? Se precisa mudar, mude. Se precisa buscar o fruto do Espírito para que você venha exalar, né? Essa aparência de Deus, porque nós somos assim, amados, nós precisamos exalar a presença de Deus. Então, se for preciso, amados, façam isso, sabe? Busque mesmo do Senhor, e mesmo que as pessoas estejam afastando de você neste momento, permaneça na posição, né? Peça o Senhor para poder tratar o seu coração, encher o seu coração de amor,
para que as pessoas venham sentir necessidade, né, de participar com você para receber desse amor que o Senhor tem colocado no seu coração, né? Busque fazer a obra de Deus, busque visitar pessoas, né? Vai para a prisão visitar os presos, vai para os orfanatos, vai para aqueles lugares, né, onde muitas pessoas não querem ir. Se levante para fazer aquilo que o Senhor te chamou, né? E além de tudo isso, amado, se você tem sido uma pessoa a qual alguém tem procurado você para confessar as culpas, para confessar as dores, seja você também uma pessoa de confiança. Guarde isso e ajude essa pessoa em oração, né? A pessoa te confiou algo, que seja você ali a pessoa da confiança, né, para que venha aconselhar essa pessoa dentro da palavra. Busque sempre na palavra de Deus as respostas para aquilo que as pessoas estão trazendo para vocês. Amém? Então isso é muito importante. Nós temos vivido situações hoje em que confessamos as nossas situações e as pessoas jogam no ventilador, né, como diz o ditado, e espalham a nossa vida e falam de nós e ainda aumenta a história, isso e aquilo outro. Que nós não venhamos ser essas pessoas, mas que nós venhamos ser anjos na vida das pessoas, como o Senhor enviou esse anjo, né, para Elias, para socorrer Elias naquele momento de dificuldade. Que nós sejamos anjos na vida das pessoas, que nós venhamos ser levantados na presença do Senhor, né, para socorrer essas pessoas que estão necessitando. Amém? Então, amados, é isso, porque o Senhor é para isso que ele tem nos chamado, para que nós sejamos fiéis na presença dele, né, fiéis ao Senhor, né? O Senhor nos chamou, até esqueci de colocar o título dessa mensagem, né? O título dessa mensagem que eu preparei é tempo de cumprir o seu chamado. O Senhor está convocando um exército aqui neste lugar para que venha fazer aquilo que é a verdade do Senhor, para pregar a verdadeira palavra do Senhor, né? Feche os olhos para aquilo que o mundo tem feito, feche os olhos para as palavras negativas, né? Simplesmente olhe para o Senhor, se coloque à disposição do Senhor para que ele venha te usar. Amém? Nós precisamos aprender, amados, fazer a diferença, né? Fazer a diferença nesse mundo. Nós precisamos, amados, porque nós somos chamados como luz, né? Como sal da terra, né? Então busque fazer aquilo que o Senhor, né, te falou. E o Senhor disse ali para Elias, né? Então, sai para fora, Elias. Sai, põe-te de pé perante o Senhor. E nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco nesse dia. Sai para fora, te coloque de pé, né? Sai dessa caverna, se coloque na posição, né? E isso, amados, não, para muitos não podem, né, ajudar em nada, né? Para muitos isso aí não é nada. Eu não tenho condição para nada, né? Mas depois disso tudo, Deus ainda pegou Elias e falou: Elias, agora vai, volta, faz o que for necessário, vai lá ungir aquelas pessoas, né? E nós estamos, amados, muitas das vezes não observando. A gente acha que aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida é para nós, é só para nós, né? Então, se nós estamos cansados assim como Elias, aprenda, né, a descansar no Senhor, não a parar, não a desistir, né? Deus hoje, ele está nos chamando para fora das nossas cavernas, ele está nos chamando além dos nossos problemas, né, para nós fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer. Amém? Deus vai nos levantar, amados, para nós levantarmos outras pessoas. O Senhor vai nos curar, já está nos curando, já nos curou de muitas coisas, para que nós venhamos fazer a diferença, irmos e curarmos outras pessoas. O Senhor vai restaurar o seu lar, para que você venha ajudar outras famílias a serem restauradas. O Senhor está fazendo coisas grandes na sua vida, para que você vá e dê frutos e faça o mesmo na vida de outras pessoas. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, amados. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Espero que Ele fale ao coração de vocês, tanto quanto Ele falou comigo, tá bom? Que Deus abençoe. Em breve estaremos aqui mais uma vez, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.